eu gostei do tema que tu escolheste, foste tu que o escolheste para esta semana, porque é sinal que as coisas continuam a acontecer. Verdade. Continua a haver Verdade. entrevistas de emprego. Muitas entrevistas Boa. de emprego. Só para dar boas notícias. Eu gosto sempre de ser a portadora de boas notícias à segunda, que é um dia carregado já. O mercado continua a fluir. A mexer. A fluir. E o facto de podermos continuarmos a fazer estas entrevistas via online permite também dar esta confiança a quem está até à procura de uma transição de carreira, ou mesmo só numa mudança, porque o mercado continua a fluir, como vos digo, de uma forma positiva. E este mecanismo online permite que as coisas não fiquem em stand-by. Pelo menos enquanto estávamos confinados, poderíamos parar, os processos poderiam parar. Não sentimos nada, Débora, deixa-me dizer. Nada? Não Nada. acredito, a sério? A sério. Eu pensei que as empresas estavam um bocadinho mais retrair retraídas. Olha, eu senti o final de ano um bocadinho mais abrandar o ritmo de recrutamento. Não sentimos nada neste início de ano. Pelo contrário, sentimos que as empresas querem reforçar o seu talento. Obviamente, e reforço aqui que há funções que são mais necessárias e tudo que é online, tudo que está ligado ao digital, obviamente tem aqui Até porque um peso não sabemos muito maior. quanto tempo esta temporada vai durar, Completamente. Não é? Portanto... Mas eu acho que, apesar de tudo, sente-se alguma confiança por parte dos empregadores. O que até a mim, confesso... Surpreende. Eu acho que terminei o ano... Tu dizes que o mercado continua a mexer, Joana, mas há empresas que se estão a reformular. Há empresas que... Tirar daqui para pôr ali... Certo. Há reestruturações, há funções que eu diria que estão hoje em dia são menos necessárias. Pode-se sentir até um desequilíbrio porque estão a sair mais pessoas em funções office manager, tudo que é secretariado. Sentimos vais menos ao presencial e por isso tens menos este contacto. Mas depois tudo que é este online, mercados, marketing... digo eu. Marketing, tudo que tem a ver com a cadeia de distribuição, tudo que tem a ver com a parte da logística, tem crescido porque nós mantemos consumidores igualmente atentos e a manter a cadeia ativa e por isso nós temos sentido este volume. Assim uma pergunta, não é uma pergunta estúpida, que eu sei onde queres chegar, mas uma pergunta assim mesmo redutora. Se tu tivesses que aconselhar a alguém, independentemente do talento, dos gostos, cabeça limpa, aconselhar um curso nos dias que correm, que curso aconselharias? Débora, eu digo que é difícil, porque se eu tivesse que me aconselhar a mim, que escolhi psicologia eu acho escolhias psicologia, não é? Mas escolheria psicologia, percebes? E por isso, quando me perguntam, e às vezes os pais perguntam-me muito isso, eu diria tudo que é online, tudo que é digital, online, tudo que é o marketing digital, tudo que é as novas tecnologias, tudo que é informática, é um mercado em crescente e, obviamente, se houver ali a apetência, eu acho que tem que haver isso, Débora, não me ponham a mim a fazer isso, porque eu acho que me ia ser feliz. E por isso eu digo que as pessoas têm que ter aqui um equilíbrio entre o que gostam de fazer e, obviamente, as oportunidades que existem no mercado. Sem dúvida. O online. Se já estava em crescente, esta pandemia... Afirmou. Pois é. E por isso tem... Isto era para ficar, não é? Parece. Eu acho que sim, porque mudou o estilo de consumidor. Nós mudamos enquanto consumidores. Nós procuramos cada vez mais essas... Mas isso é bom, porque continuamos consumidores. Quem pode, obviamente, sim, isto óbvio, nós estamos a generalizar, não é? Óbvio. Débora, mas apesar de tudo, nós ainda não sentimos uma quebra no consumo e no poder de consumo. Poderemos vir a sentir, e aí o meu alerta para quem continua a consumir, porque obviamente as empresas continuam a ser ajudadas, continuamos aqui de alguma forma a beneficiar de alguns apoios, poderemos vir a perdê-los. E aí sim, esse é o meu receio. E aí sim o poder de compra pode diminuir. Neste momento, obviamente com um desemprego mais acentuado, mas ainda... mercado a mexer. Ainda a mexer. São boas notícias. São boas notícias. Olha, então, em janeiro, há pouco fevereiro. Estava eu ali a falar com o Ricardo e estávamos os dois. É possível tocar com entrevistas de emprego online? Há determinados trabalhos que não. Tu avalias a técnica, ponto final, parágrafo, mas há outros trabalhos que vive-se mais, sei lá, da empatia ou das aptidões da pessoa, sei lá, secretariado ou atendimento ao público. Há ali uma coisa que tens de sentir na pessoa. Como é que tu consegues transmitir isso através do online? O online retira-nos o não verbal, do lado do recrutador, o poder de avaliar o não verbal, a forma como a pessoa nos cumprimenta,
como se senta, como nos olha, Pois. retira um bocadinho. Óbvio que retira. Eu digo que ganhamos na mesma porque nesta fase estaríamos com uma máscara frente a frente Pois. e perderíamos isso, por isso continuo a achar... Quem não se ri com os olhos está tramado. Isso. E perdíamos a expressão, Não, perde-se é? muito, Por isso, claro. continua a beneficiar. E depois, de alguma forma, conseguimos retirar outras coisas, que é esta aptidão tecnológica, a forma como a pessoa se liga, como lida de alguma forma com imprevistos, porque é a internet que vai abaixo, O filho que entra. O filho que entra. E a naturalidade que as pessoas reagem a estas questões também nos dão aqui, para o nosso Muita lado, informação. muita informação. E continuo na mesma a avaliar a empatia, o sorriso, a forma como tu crias relação comigo, mesmo com uma câmara. Continuo a dizer que eu prefiro essa câmara do que a máscara. Porque está presencialmente Não com é? máscara. Hoje em E dia. há uma coisa que é espetacular, é que antigamente queres contratar uma pessoa que está atualmente a trabalhar numa empresa em Londres, vem a pessoa cá, blá, 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 Débora, custos. Eu faltam, vejo sei lá. muitos benefícios. Sou uma pessoa de pessoas e gosto muito do contacto presencial. De qualquer forma, vejo isto como uma janela de oportunidades que já fazíamos no passado, mas que na verdade a pandemia veio mostrar a mais-valia que isto é. O custo de trazer alguém cá, e já não estamos a dizer alguém fora do país, mesmo alguém que se desloca. Mesmo internamente, não é? Internamente, numa hora de ponto, às vezes eu tinha que marcar entrevistas às 8 da noite. Desde o candidato sair às 6 e pouco até que chega às nossas instalações. Ou depois falham, ou sei lá, os custos. É o Portanto, custo da deslocação, é o tempo da deslocação, é a forma muito mais prática como conseguimos organizar e coordenar agendas, porque se sais às 6, às 6 e 5 consegues estar comigo online. Na hora do almoço consegues estar comigo online. Sim. No passado, a viagem não te permitia isso. Claro. Tens aqui muitos Tu tiras sempre as benefícios. coisas boas, por isso é que também foste Sempre as contratada coisas por boas. nós, não é? Viemos para aqui Exatamente. com as desgraças Com as- todas. Isto de uma entrevista online é muito todo. mau. Não dava, não é? E é que não é. Eu acho que até porque Mas eu também eu nem tenho que sei se- vender isto ao meu cliente, que é Certo. só vantagem. Mas eu não sei se as pessoas, quem vai a uma entrevista, fica mais ou menos nervoso por ser online. Olha, Se fosse eu expulsava toda a gente de casa, Isso. cão, para o vizinho, filho, não sei o quê. Nós hoje marido para não sei- voltamos ao regime Esses estu- das escolas, pois. das escolas online, e por isso eu já senti que os meus candidatos se organizam à agenda mediante as escolas dos filhotes quando Certo. são mais pequenos e precisam desse apoio. O ideal é que criemos num espaço para esta entrevista, estamos sempre a falar de uma hora e meia, por isso Controlado. controlado, se conseguirmos ter alguém com os nossos filhotes quando são pequenos, tanto melhor. Se não conseguirmos, Débora, a forma transparente como comunicamos isso e dizemos, olha, eu estou com uma criança ou duas crianças em casa e não tenho forma de as trancar no guarda-fatos, por isso eles vão entrar, para nós é tranquilo. É? Desde que sejas transparente nisso, óbvio que o ideal é um cenário muito mais reservado, até para o candidato, porque está muito mais confortável. Claro. E não se desfoca de alguma forma, Sim, porque sim. quando entra o teu filho, obviamente que Claro. desfocas. Por isso, é uma das dicas que damos sempre e que sugerimos sempre aos candidatos, uma hora que seja mais confortável, que já esteja alguém em casa, que possa ficar com os filhotes, é o ideal. Assim como ir para um sítio mais silencioso, porque estás muito mais Claro. concentrada. Essa é uma das grandes dicas. Mas temos outras. Muitas. Temos mandamentos. Não quero ir buscar o caderninho. Isso. 7 mandamentos para uma entrevista bem-sucedida. Boa. Online. Então vamos começar pelo equipamento. Pode ser o telemóvel, pode ser o computador, o que funcione melhor. Eu digo sempre isso. Às vezes o candidato pergunta, mas posso fazê-lo com o telemóvel se for, por exemplo, na hora do almoço no carro? Pode, tranquilamente. Desde que ele funcione bem e se for um telemóvel, desde que o posicione, porque se colocamos na mão, temos tendência a mexer-nos. Claro. Posicione, por isso, o equipamento que for melhor, testando-o, porque muitas vezes, obviamente, há coisas que não controlas, que é a falta de internet, Pois. mas controlas a falta da bateria. E por isso, ver que o equipamento está carregado, se não estiver, carregar ou pelo menos ter o carregador perto de nós, nada mais chato que dizer, olha, ou que desligar automaticamente durante uma entrevista Isso sem pode dar avisar. algum jeito, Joana. Às vezes dá jeito, não é? Põe abaixo. Exato, foi abaixo. Isso da internet. Opa, o que é que ela queria dizer? Que palavra é aquela? E eu já tiro dali ilações. Eu sei. Não é? A Sim. falta de cuidado que teve de pôr um carregador. Atenção, a falta de internet nós não conseguimos controlar. Mas há outras coisas que Mas conseguimos. fiquei sem bateria.
o carregador pode ficar próximo de nós para ligarmos isso. Uma conferência, um seminário, uma reunião, teremos de o fazer. Pequenos pormenores Pequenos fazem toda a diferença. Pronto. Já não avaliamos o não verbal, mas vamos avaliar estes pequenos pormenores. Sim, que também dizem muito da pessoa, na verdade, não é? Muito. É mais ou menos como a pessoa chegar tarde ou não à entrevista. Aqui é igual, se a pessoa não está online a horas, já diz muito sobre a pessoa. Sim. Por isso, esses contratempos consegues sempre controlar. Certo. Depois, escolher o local, que estávamos a falar há pouco, o mais reservado possível, para termos silêncio, de preferência com luz, porque às vezes estamos ali à procura da imagem da pessoa, porque está tão escuro que não conseguimos ver, por isso com luz. O cenário, quando nós falamos de cenário, falamos também da câmara, do que está por trás, onde está a câmara posicionada, que muitas vezes foca para o cesto de roupa que não foi passado, ou para a desorganização dos nossos filhos. Por isso, tentar... Ou um espelho atrás que mostra que estamos descalços. Isso! Por isso nós podemos controlar onde é que focamos. E até há cenários, e em qualquer sistema hoje em dia dá para controlar o cenário. Até para desfocar, para não é? desfocar, para ter um cenário mais clean. Isso é importante. Sobretudo porque aí já entramos na privacidade das pessoas e quando eu digo desarrumado, às vezes podemos dizer o arrumado. Não precisamos de um Pode fundo... ser contra uma parede branca, não é? É o ideal. Ok. Contra uma parede branca, se tiver luz natural, é o ideal, é o cenário perfeito para criar aqui esta Isto do vestir-se adequadamente, eu diria que é quase como vir fazer televisão. A pessoa se vai apresentar um programa e só aparece, não é? Só se mostra daqui para cima, convém vestir daqui para baixo, porque... É verdade. Acontece uma tragédia qualquer e nós temos que estar prontos para carregar o tal computador e levanta-se boxe e vê-se o pijama ou os boxes. Mas é verdade, eu acho que às vezes deve acontecer. Algumas vezes e acho que sobretudo nós vemos algum desleixo, que é quando nós vamos a uma entrevista presencial, tens o cuidado de te vestir adequadamente, cada um ao seu formato, mais uma vez. E haveremos de falar sobre isso, porque muitas vezes perguntam a forma como nos devemos vestir. Adequado àquilo que é um contexto de entrevista, obviamente se é online é igualmente adequado. Posso-te contar uma história? Tenho medo. Não tenhas. Uma vez eu fui a uma entrevista há muitos anos para um banco, para trabalhar num banco, e fui com o meu casaco mais bonito, amarelo, com uma cauda vistosa. Eu chegava, parava Toda tudo. a gente via. Pronto. Eu fui o melhor possível. E depois saí de lá e alguém me disse... Eu não fui escolhida por outros motivos. No entanto, alguém me disse, deixe-me só ensinar-lhe uma coisa, dar-lhe esta dica. Quando vais a um banco e tens fila de espera para várias pessoas, tens filas para ir a vários balcões, ninguém quer que aquela fila seja muito concorrida ou menos concorrida, querem que todas sejam equilibradas. Portanto, vir aqui assim um lampião, uma coisa muito chamativa, não é o ideal para este cargo. E eu disse, faz sentido. E é igual. De qualquer forma, eu também não queria estar aqui, mas percebi que estava completamente desadequado. É muito... Porque a tua postura era essa e tu é assim que te sentes bem. Se calhar não estavas adequada para aquele trabalho. Tal e qual. Eu acho que às vezes as pessoas querem tanto forçar e isso é que corre mal, que é nós temos de estar ajustados ao contexto. E numa entrevista é igual, Débora. Nós temos Mesmo de ser que queiramos aquilo temporariamente, que era o meu caso, não é? Não queria trabalhar... de passagem. Mas mesmo assim, mas percebes, às vezes parecem coisas tão básicas, mas se ninguém nos disser, não faz o clique. É verdade, eu prometo que vou trazer esse tema cá, porque é importantíssimo. Muitas vezes as pessoas até se preenchem demais de acessórios, demais, e depois não estão confortáveis e faz muito barulho, e as pulseiras que fazem barulho, às vezes são pequenos pormenores que controlam até a nossa ansiedade. Pois controlam. E online é igual, quando tu tens muita coisa que faz barulho, que faz ruído de imagem, eu própria tenho dificuldade em me focar em ti. Estou muito mais focada em tudo que está ou no teu cenário ou no teu... Olha, mas os teus brincos são lindos. Está a desfocar. Não está nada. Estou a brincar contigo, não está nada. Estás em televisão, isso não me causa ruído, pelo contrário. Mas olha, num contexto de entrevista poderia causar. Poderia. Ok? É assim, se fosse uma mulher, possivelmente ia-te contratar porque dizia, queres saber onde é que ela os comprou? Eu depois digo. Estou a brincar. Mas estamos aqui a brincar para as pessoas perceberem que nós falamos disso, Joana, sempre. Quem está de lado lá, neste caso tu, que estás a caçar talentos, és uma pessoa. Óbvio. Distrais-te, sei lá. Completamente. E faço os meus julgamentos, está bem? Eu acho que é importante que eu, obviamente, como psicóloga e como profissional que sou, evito-os ao máximo. Tento, obviamente, que eles não tenham nenhum peso na minha decisão. Mas sou um ser humano. Claro. E obviamente,
todos nós temos tendência, aliás, eu digo muitas vezes que o contexto de mercado de trabalho de recrutadoras, e ainda por cima maioritariamente mulheres, acreditem que é animado. Deve ser. Deve ser. Por isso, o vestir adequadamente no sentido de que estamos em casa, mas estamos em contexto de entrevista. E estamos profissionais e controlamos tudo, não é? Não há aqui decotes e coisas que nos possam chatear. Perfeito. Desligar equipamentos que causem distração. É o telemóvel que toca, é a máquina da roupa, deixe-me só ir desligar a televisão, que estou a ver a Débora, isto está muito alto. Acontece-nos muitas vezes ouvirmos o televisor de fundo. Isso, algum cuidado, sobretudo porque causa distração também ao candidato. Claro. Porque está desfocado, por isso tudo que puder causar distração, ótimo. Nós sabemos que o online é propício a isso, porque estamos a trabalhar e cai-nos um e-mail, porque estamos numa reunião e cai-nos... Olha, e uma chamada, e quando o ecrã ficar negro? Isso, é terrível. Pois é. Por isso, desliguem tudo e até desliguem outros sites que estejam abertos para que a net seja mais rápida. Por isso, atenção aos outros equipamentos, manter este contacto e esta postura é possível. Mantemos o contacto com o recrutador mesmo online, ao baixarmos a câmara, ao tentarmos que a câmara seja nivelada com os nossos olhos. Nem abaixo, nem acima, isso, não é? Até porque às vezes coloca-nos a cara muito elevada, muito grande para face até aos olhos, algum distanciamento do corpo e o registro dos olhos. Isto para manter aqui este contacto, porque é isso, e tentar que, assim como no contexto de entrevista, não fujas, sabes? Às vezes acontece-nos que as pessoas acham que nós não estamos a olhar e estão a pensar e estão relaxados. É importante manter este contacto. Estamos na mesma num contexto de entrevista. Sim. Obviamente há alguma informalidade porque entramos na casa uns dos outros. Pois. Mas manter algum cuidado porque nós estamos a ser avaliados na mesma... Por tudo. E mais alguma coisa. Isso é importante da câmara, porque se nós colocamos... Às vezes as pessoas não têm suportes ou o que é, então põem o telemóvel assim muito abaixo, ficamos assim, não é? Até parecemos desconfiados. Ou então ficamos muito desconfortáveis assim a olhar para cima. Portanto, é mesmo importante, nem que se leve. Verdade. E quando é um telemóvel, tentar fixar em algum sítio, tentar um suporte, porque se andamos seja com a mão... seguro, porque eu também já caí nessa, não é? De equilibrar em garrafas e coisas e aquilo, pronto. Não, por isso, num suporte seguro, até porque às vezes há pessoas que têm... Eu comprei um tripézinho e é a melhor coisa. E os tripés hoje em dia não são caros, sim, as pessoas conseguem comprar um equipamento de acessórios mais baratos, não quero nunca dar exemplos de acessórios caros que obriguem a ter um investimento. Não, são baratos. Hoje em dia são baratos e permitem-nos ter muito mais equilíbrio ao falar e não andar ali desfocados, porque o telemóvel às vezes é até o nosso melhor equipamento, melhor até que o nosso computador, não tem qualquer problema que usem o telemóvel, mas depois fica um bocadinho estranho, pois sabes? É. E depois ainda há outras coisas diferentes, mais estranhas, que é os candidatos andarem pela casa com o telemóvel a conversar connosco em plena casa. Não façam isso. Fazem isso com os nervos, se calhar. Olha, Débora, não sei, às vezes com a vontade a mais, com a vontadinha. Pois, sabes? Pois. E então sentam-se no sofá, e andam. É estranhíssimo. Okay. Vou-vos dizer que deste lado fica assim um ar péssimo. Não estranho. Eu nem sabia que alguém faria isso, mas... Acontece-nos. Por isso, a ideia é sentarmos num sítio... Profissionais, ambiente controlado. Mesmo que seja no carro, mais uma vez, porque estamos até em contexto de trabalho e vamos ao carro naquela hora, ou na hora do almoço, conseguimos arranjar um suporte para o telemóvel ou fixar a mão num sítio para ganharmos aqui alguma estabilidade até na conversa, porque caso contrário fica estranhíssimo deste lado. Sim, imagino. Tenha o papel e a caneta à mão, porque dá sempre jeito para apontar. Também é estranho quando alguém diz: olha, espera só um bocadinho que eu vou buscar uma caneta para apontar, e demoram 5 minutos e nós ficamos deste lado. O tempo online conta de uma forma diferente. É mais ou menos como o tempo em televisão. Quanto ao minuto, estás ali parado à espera que alguém regresse porque foi buscar uma caneta e um papel para tomar nota de uma entrevista. Olha, e agora espera aí que esta não escreve. Acontece. Estão-me a rir, não, mas... Débora, acontece-nos coisas muito giras, e é o que eu digo, e às vezes estamos bem-humoradas e até relativizamos, outras vezes é até desconfortável para quem está deste lado, por isso é importante também não colocar. Se nós, recrutadores, queremos que o candidato esteja confortável e recebemos-lo de forma
simpática Para ele dar o seu melhor, para ele dar não é? o seu melhor. Porque se tu tiveres de cara muito fechada, ele vai estar automaticamente contraído, Deste não é? lado, Débora, deixa-me dizer-te, o contexto de entrevistas online também nos obriga a sair um bocadinho da caixa e a desformatar-nos e a criar esta relação para as pessoas estarem mais confortáveis e mais à vontade. E dar o seu melhor. E darem o seu melhor. À vontade não é à vontadinha. Mas claro. Ora bem. Por último, terminar de uma forma profissional. profissional. Isto porque, mais uma vez, às vezes as pessoas têm a tendência de o beijinho ou o chau-chau, aquilo que fazemos em família. Porque Eu era menina para isso. Eu confesso, nós mais uma vez temos que nos treinar, porque às vezes, até porque criamos uma boa relação, uma empatia com o outro lado, e até porque aparece o filhote, e porque criamos logo, e de repente já estamos quase em família. Não é? Não é a ideia. A ideia é despedirmos e terminarmos da mesma forma formal. E o formal, mais uma vez, não tem que haver distância, tem que haver aqui Então como é que se despede? Sem mãos. Diz obrigada por esta oportunidade, fica à espera, fica a aguardar aqui notícias, até uma próxima. Pronto, sem mãozinhas, sem piscar de olho. Sim, depois, é que as mãos têm... Eu era menina para fazer... Numa entrevista não. Depende da vontade do outro lado. Por isso, é despedir da mesma forma que nos despedimos no contexto de entrevista. Numa entrevista não normal. Há aqui o aperto de mão, há o obrigado, fico a aguardar notícias ou fico a aguardar novidades, até uma próxima. E fica tudo perfeito, até porque, mais uma vez, às vezes fica ali um chau-chau, um beijinho, e deste lado também fica beijinho, não é? Ficamos desconfortáveis. Sim. É um contexto formal, é um contexto de entrevista, por mais que uns e outros entrem nas casas, Mas às vezes as respeitar. pessoas, eu acho que adquirem essa postura porque o trabalho onde vão encaixar presume que haja também mais informalismo. Sim, e obviamente quando nós estamos a recrutar, por exemplo, uma tecnológica, que são mais boa onda, e que tem aqui uma Estás forma... mais flexível, não é? Estamos mais flexíveis porque sabemos que será um contexto mais flexível. Se eu estou a recrutar para a banca, que trabalho muito com a banca... Não vais de casaco amarelo com calva, Não, Débora. Vou de casaco amarelo com calma. Era muito novinha. Foi possivelmente a primeira entrevista de emprego que Mas eu fui. olha, tiveste alguém que foi sensato e que... Já não me é? lembro quem, por acaso, mas lembro-me de me dizerem Acho isso. que nós temos muito esse cuidado, De às dizer, vezes, de dizer, porque do outro lado, muitas vezes pela juventude, estão a dar o seu melhor e acham é a sua forma de ser. E às vezes estas pequenas dicas, e nós damos sempre feedback no final da entrevista, da forma como... Sim? Sempre. Isso é bom. Porque eu acho que é muito importante. E às vezes dizer-te, Débora, deixa-me só dizer-te que estiveste lindamente, mas o teu casaco encheu uma tela. Sim. E tem atenção, porque quando passares para o lado do cliente, porque ainda estás comigo intermediária, quando passares para o lado do cliente... Isso vai voltar a criar ruído, Isso claro. vai causar ruído, por isso tenha atenção, na próxima entrevista, algo mais neutro, porque vai-te beneficiar. Porque em vez de eu estar focada no teu Isso é muito amarelo... importante, mas como entrevistas de emprego é sempre algo muito sensível, não é? Ainda por cima agora, ficar desempregado, procurar emprego, querer uma transição... Acho que em época de pandemia, compete aos recrutadores é muito esta sensível, sensibilidade. percebes? E eu acho que há pessoas que não conseguem dizer isso aos outros, mas é uma prova de amizade. O feedback, assim como numa Sim. relação de trabalho, é importantíssimo. E eu acho que nós, recrutadores, temos a obrigação de dar esse feedback. Eu também acho. E sempre na lógica de compreendeste, fez-me entender, faz-te sentido, porque podes... Pode dizer, não, eu assumo esta postura porque eu um dia quero entretenimento. E eu vou respeitar. E eu aí vou dar outras dicas, certamente. Exatamente, é isso.